quanto à evolução das espécies, do próprio ser humano mesmo, no modelo do design inteligente, não existe nenhum tipo de evolução, nem a microevolução? Como é essa questão? Olha, Matheus, boa pergunta. Sensacional, porque vamos desmistificar, ou destruir o mito. Vamos, caçadores de mito. Bora. O mito da microevolução. Depende muito de como você define o termo evolução. Mas eu vou te perguntar, evoluir para você é o quê? Adaptar alguma coisa assim para uma condição específica? É melhorar, não é? Melhorar. Você evoluiu, você melhorou, não foi? Você subiu, você ficou mais complexo, mais sofisticado. Sim. Aí 99,999% dos humanos na Terra, se eu perguntar para eles o que é evoluir? Evoluir é progredir. Melhorar, Não é andar de lado. Andar de lado é evoluir. Cair para baixo é evoluir. Você perdeu a perna, você evoluiu. Você perdeu o olho, você ficou cego, você evoluiu. Normalmente não. Então eu vou usar o termo evolução no seu sentido mais amplo, que todo mundo entende. Evoluir é melhorar, é progredir, é se tornar mais apto e mais sofisticado. Mais apto, mais sofisticado, mais complexo. Entendi. Alguma coisa aumentou. O meu saldo bancário aumentou. Não ficou o mesmo e nem ficou com menos dinheiro no banco. Fiquei com mais, certo? Se a gente usa esse termo, nunca nada evoluiu na Terra. Nem macro, nem micro. Nenhuma evolução ocorreu formando uma nova proteína funcional, um novo sistema imunológico, um novo caminho metabólico, uma nova maquinaria nanomolecular. Nada. Tudo que aconteceu na Terra foram processos que degradaram. Mesmo quando você se adapta, Matheus, você saca do pool genético. Toda vez que você tira dinheiro do banco, o que acontece com o seu saldo? Diminui, fica igual. Não. Sobe? Não. Diminui. O mesmo acontece com o nosso saldo no pool genético. Deus criou seres com uma capacidade de diversificação muito grande. Legal. Mas toda vez que você se diversifica, você gasta da sua capacidade de diversificação. Por que os animais são extintos? Porque ele diversifica até chegar nos extremos. O Mendel explicou isso com os azinhos, azão, azinho, lembra? Da genética, né? Sim, a combinação. Sim. Quando você chega no azão, no azinho, você chegou no extremo da diversificação, você não tem mais como diversificar e você pode ser extinto. Então a microevolução, como eles dizem, não é uma evolução. Na realidade é descer a ladeira. Você está gastando do pool genético para se adaptar. Todo processo adaptativo é um processo que consome do pool genético. Entendido. E à medida que você se adapta, você está chegando mais próximo à sua extinção. Porque você está gastando, você está diminuindo de complexidade. Todo ser que se adaptou se torna menos apto do que o ser selvagem. Deus criou, por exemplo, a gente acredita, o casal original de caninos, o que era muito parecido com o lobo, pensa bem. Sim. E eles tinham todo um potencial de diversificação, se diversificar em cães, raposas, lobos e tudo mais. Mas se o cão precisar continuar se diversificando, ele vai ser extinto. Então eu brinco, né? Se ele precisar de voar, o que acontece? Nem se ele tomar Red Bull. É verdade. Que não lhe dará asas. É verdade. Então a microevolução nunca aconteceu. A gente tem um livro do Michael Behe que tive o privilégio de traduzir, chama Involução de Darwin. Involução de Darwin. A gente foi avaliar isso na bioquímica moderna e que a gente percebeu, depois que o ser foi estabelecido, todos os outros processos diminuíram a complexidade e a sofisticação. A gente não está evoluindo, a gente está involuindo. E a Bíblia diz isso, né, Mateus? Quando Deus termina a sua obra, ele diz, e vi que era tudo muito bom. Depois do muito bom de Deus, quando ele declarou muito bom, não dá para melhorar mais, dá? Não tem como melhorar. Só vai cair, é ladeira abaixo. Então, eu não sou crente na microevolução, eu não gosto do termo evolução, não uso o termo evolução. Adaptação seria melhor. É adaptação. Adaptação que gasta do pool genético. Entendi. Toda vez que você adaptou, você não andou nem sequer para o lado, você caiu. Não seria muito... Eu não sei se eu tenho essa impressão por esses dados de bilhões de anos e tal, mas não seria muito pouco tempo para a gente ter tanta espécie de tantas raças assim, não? O Michael Behe fala sobre isso também, Matheus, no seu livro. O que é gênero e espécie?
Se a gente pensar que Deus criou o casal original de caninos, Sim. a gênero espécie é variação na segunda, terceira casa dos centavos, numa conta de milhões. Então pensa lá, 500 milhões, 775 mil, vírgula 00, é variação da segunda, terceira casa numa conta de milhões. Então os gêneros, os diferentes gêneros e as diferentes espécies são mudanças sutis no DNA. É muito pouca coisa, que causa uma grande modificação na aparência do bicho. Mas foram uma ou duas ou três trocas no nosso potencial genético. Não é muita coisa. Então você fala assim, poxa vida, olha bem. Outro dia eu fui no zoológico aqui de São Paulo. Eu conto sempre nas minhas palestras, Matheus, na seção de felinos. Eu falei, cara, eu vou olhar todos os felinos. Porque eu não estava com muita paciência de olhar tanto bicho, mas os felinos vou olhar todos. Cara, eu fui em todos os felinos e olhei com muita calma. O que eu vi? Rapaz, tudo farinha do mesmo saco. Não é? O Adalto que fala muito de farinha do mesmo saco para o universo. Rapaz, tem uma perninha mais curta, outro tem uma perninha mais longa. Outro tem uma bolinha maior, outro uma bolinha menor. Mas tudo você olha, você fala felino, 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 felino. Olha, eu não sei as características de todos os felinos, mas eu sei que todos são felinos. Sim. Pequenas variações. Então você fala assim, poxa vida, Marcos, tem muitas e muitas espécies. Mas ó, espécie é um conceito tão tênue que os biólogos têm até problema de explicar. Eu brinco, né? Se o bicho tosse assim, ó, o outro, espécie diferente. É coisa mínima. E pequenas variações de uma geração para outra já fazem grandes diferenças. Agora, o pool genético, se você vai avaliar, quanto que os humanos são diferentes entre si? Todos os humanos da Terra, se a gente vai olhar o genoma, quanto que nós somos diferentes? Uma quantidade mínima, 99,9%, acho que é 0,02% do genoma. Não tenho esse número muito bem na cabeça, mas eu sei que é mínima a variação. E você olha para um japonês, para um africano, para um peruano, para um índio, para um europeu... Tudo é humano, né? Mas você vê umas diferenças morfológicas muito acentuadas. Sim. Mas você vai no DNA, é praticamente idêntico. Entendi. Praticamente idêntico. Então, são pequenas variações que Deus muito inteligentemente programou para que ocorressem, para que você pudesse, num mundo pós-diluviano, se adaptar aos diferentes continentes que foram formados, com diferentes climas, alimentação diferente, vegetação, a quantidade e a variabilidade de alimentos. Mas são pequenas, muito pequenas. A gente é praticamente todo mundo igual dentro dos humanos, dos felinos, dos caninos. Os caninos, você vai fazer a sequenciamento genético dos caninos, são muito parecidos, todos os genomas. Os felinos, idem. Então, essa história de tem muitas espécies e muitos gêneros, entendi. O que causa? Uma mudança muito pequena, então tem tempo suficiente. Tivemos tempo suficiente para que essas variações ocorressem.